tema, né? Quando começar? Para quem está querendo começar a regularizar a sua empresa, colocar familiares dentro do seu negócio, partindo ali do básico, contrato social, o que você vê que o empresário poderia fazer para diminuir esses riscos, né? Porque a gente sabe que tanto o risco tem na pessoa jurídica e tem na pessoa física, né? Na família, por exemplo, num caso de divórcio, de algum problema de familiares, uma briga, isso pode afetar tanto a empresa quanto a pessoa física, né? Claro. Quando começar agora, né? Não, eu até digo com tantas reformas, reforma tributária, mudanças na seara trabalhista que nós tivemos nos últimos tempos, pejotização no Supremo, né? E o fio do bigode, ele funcionou muito bem por um tempo, mas as relações, à medida que a sociedade ela vai se tornando mais complexa, fica difícil você manter tudo de uma forma improvisada, pouco documentada. Realmente, Fran, se eu pudesse dizer agora, se você não consegue com uma estrutura grande, né, comece a olhar os teus contratos. O teu contrato social, muitos empresários aderem àquele contrato padrão da contabilidade e muitas vezes não personalizam aquilo à sua empresa, com acordo entre sócio, né? E a empresa familiar, ela é constituída não existe assim uma legislação que coloca empresa familiar é isso, né? Mas doutrinariamente a gente entende que a empresa familiar, ela é aquela que a família já está na gestão dessa empresa, que há um interesse sucessório nessa empresa propriamente dito, né? Então, que a família está no comando deliberativo, no comando de estratégias desse negócio e que há um interesse em suceder. Didaticamente, eu digo que, até de forma sucinta, esse seria um conceito muito breve de empresa familiar. E essas empresas, elas precisam se reestruturar. Seus estados civis são importantíssimos e relevantíssimos. Eu gosto muito de falar que quando eu chego numa empresa que não tem estruturação, tive um dos casos que foi recente, uma empresa já muito grande, com muitos dígitos aí de patrimônio, e eu fui até os netos, que são pessoas possíveis a virem à administração do negócio, que já estão ali começando a querer trabalhar na empresa, começando a ter o gostinho do negócio da empresa familiar, mas que precisam saber se estão namorando ou estão em união estável, porque eles vão receber cotas societárias, e aí, será por doação? Será por cessão onerosa? Como que será feito isso? E a estratégia tributária, muitas vezes, é impedida pela falta de estrutura ali. E então, precisa estruturar a parte familiar. Por isso que essa matéria, ela é tão intrigante e multifacetada, porque ela precisa de profissionais especializados em mais áreas, justamente para bem estruturar. E respondendo de forma muito positiva, o momento para você estruturar é agora. Se você não tem estrutura mínima, comece. Se você não sabe o que está no teu contrato social, às vezes o administrador assina, precisa ter 2 pessoas, assina só por uma, os contratos são pouco válidos, né? Tem brechas ali para anulações. Olha, eu já vi de uma infinidade de situações. É algo como se vocês quem acompanham aqui já tenham visto, como eu já sou eu sou contadora, né? Então eu verifico muitos contratos também de empresas e uma coisa que poucos dão atenção, dão importância, relevância, mas que é muito importante essa cláusulas de administração, né? Sim. O sócio, às vezes pode ser, né? O esposo e a esposa sócios da empresa. São 50-50, enfim, aí vai do desejo de cada um. E aí só um administra, ou ambos têm que administrar, porém é só uma pessoa que de verdade, né, está lá no cargo de gestão. A outra pessoa é só uma sócia que faz parte ali do quadro societário, porém ela não exerce cargo de gestão, ela não trabalha muitas vezes na empresa, né? E aí, só que ela tá no contrato social legalmente, ela tá apta a ser administradora da empresa, né? E aí, quando acontece um caso assim, exige um caso de divórcio, né? Uma outra união decorrente, assim, aí vem um outro casamento, né? Se separa. Então, outra pessoa se envolve dentro do negócio ali dentro da empresa, que muitas vezes não é o desejo, né? Até no caso de falecimento também, de sucessão, até onde, né? Essas cláusulas de administração, elas são muito importantes para isso, para definir assim, limitar, ok, você é o sócio, você administra. As pessoas do teu ciclo familiar, quem está ao redor de você, não tem
esse Poder de direito. deliberação, digamos Essa assim. deliberação, né? Um acordo do sócio, né? Você falou uma coisa muito importante ali. Muitos empresários, principalmente o pequeno, ele não sabe nem o que é um acordo de sócio. Já falasse algumas coisas aqui, eu queria comentar sobre várias delas, né? Aham. O que acontecia muito nos arranjos nos negócios antigamente? Você não tinha a possibilidade de ter uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Antigamente, para ter uma sociedade empresária, você muitas vezes colocava 99% meu e aquele 1% de alguém que era um laranjinha e um oculto que não tinha nada a ver, só para criar uma sociedade limitada para tua empresa em razão de muitos setores, muitos fatores que eram necessários. Hoje isso já não é mais uma necessidade, né? A extinção da Ireli, que muitos ainda utilizam de forma equivocada, ocorreu lá em 2019 e depois tiveram várias tratativas e legislações posteriores até 2021. E a SLU, ela é uma realidade. Você pode ser sócio sozinho hoje, 100% de uma empresa limitada, ponto, né? Então não é necessário mais ter esses arranjos aí de colocar laranjas por essa necessidade de não há uma sociedade para mim solo. Existe sim uma sociedade solo. É que o risco, né, falando na sociedade individual, né, como existia antigamente, né, ou você tinha uma empresa limitada que tinha que ter mais do que um sócio, ou teria que fazer a empresa individual. Na empresa individual, você responde o teu patrimônio pessoal junto com o da pessoa jurídica, né? Acaba misturando. Então, por isso que as empresários optavam por fazer uma empresa limitada, que seja colocando um sócio com 1% para separar, de fato, né, o patrimônio. Muitas empresas, muitas pessoas ainda ficam não como o Ireli, mas como um empresário individual, né? Ou até como um MEI, e aí o teu patrimônio, ele não está limitado ao capital social que você integralizou, porque essa é a ideia, eu falo até para os meus alunos, né? Quando você abre uma sociedade limitada, por exemplo, você escolhe esse tipo societário, você cria uma outra pessoa aqui do seu lado, finge que é uma outra pessoa invisível e que essa outra pessoa tem os direitos, as obrigações, o capital social e que a tua injeção de vida dela foi o quanto do teu patrimônio que você integralizou lá. Esse tanto de patrimônio que você integralizou é chamado de capital social dessa empresa. Então, ela pode ir aumentando com o passar do tempo o capital social, mas teve essa integralização da sua pessoa física para essa nova pessoa que nasceu. E aí, Fran, o contrato social aqui, ele é a certidão de nascimento dessa empresa. E você ter uma empresa e você não saber o que está na certidão de nascimento dela, quer dizer que você não sabe o mínimo dessa pessoa que nasceu, essa pessoa fictícia agora que tem não um CPF, um CNPJ. Então, a parte do administrador, a gente tem que ter uma cautela para não confundir a administração, a função de sócio, de administrador e de sócio-administrador. Isso também é muito importante. Porque o administrador, ele pode ser sócio e ele pode ser uma pessoa de fora, um nomeado. Então, Tainá, o que é um sócio? Um sócio é aquela pessoa que tem cotas societárias naquela empresa específica. Agora, falando de forma muito didática e sintética, esse é um sócio. O sócio, ele pode ser sócio e administrador. Além de sócio, ele representa com a outorga dos demais, ou individualmente, um sócio 100% naturalmente, né? Representa aquela sociedade perante terceiros. Essa pessoa que assina perante essa ficta aqui, que não pode assinar. Então, existiu alguém investido lá de poderes dentro daquele contrato social para poder realizar determinados atos, e não são todos os atos possíveis. Ou eu posso ser sócio e não querer administrar essa empresa, escolher um CEO, uma pessoa de fora e nomear. Nomear para quê? Para atos específicos. Então, eu consigo desdobrar a medida da minha empresa, da forma como eu estou gerindo ali, buscando fazer nesse arranjo, nesse negócio, eu posso mapear e analisar quais poderes eu vou dar para esse sócio. Seja ele até um sócio aqui, existente dentro dessa empresa, ou sendo só um administrador externo, que aí muitas vezes a gente tem que ainda mais restringir poderes dentro do contrato social. Então, esse é o básico. Quem que é o administrador? São vários sócios, todos são administradores, assinam conjuntamente sempre, assinam individualmente, isoladamente. Ou seja, nós duas, Fran, somos sócias de uma empresa. Nós duas temos que assinar sempre conjuntamente todos os atos, ou seja, um ato seu sem a minha pessoa, sem a minha assinatura, seria um ato eivado de algum vício, né, por ausência de assinatura.
se a gente coloca lá conjuntamente, ou nós duas podemos individualmente representar essa sociedade, ou seja, só basta a sua assinatura, só basta a minha assinatura, né? Isso é um ponto muito importante de se saber, e a partir do momento que a empresa vai ficando maior, essa divisão de deliberação de funções, principalmente familiares, começa a ficar mais difícil, porque muitas vezes aquele criador da empresa, o primeiro, o pai, né, que já virou avô lá, ele não está mais ali ou está em vias de não estar. E aí o poder deliberativo vai se enfraquecendo porque quem era o voto Minerva, o decisor de tudo, sai. E aí, como é que fica? Tudo isso precisa ser muito bem alinhado no contrato social e em um documento anexo, que é o acordo de sócios, que ele leva outras matérias importantes, até como férias, quando que os sócios tiram férias, qual que é a remuneração do sócio que trabalha, do sócio que não trabalha, que é só sócio, né? Tudo isso precisa criar um arranjo jurídico para quê? Para que problemas jurídicos não ocorram, ou para evitar ao máximo, justamente para não levar o poder judiciário e deixar na mão de um terceiro que nem familiar é, que é o juiz, com toda a demora que a gente sabe que existe no nosso país para tomar deliberações da sua empresa, que são custosas e são demoradas. Sim,